Bom, o material que a gente vai analisar hoje nos leva para um dos temas mais centrais e, honestamente, mais dramáticos das Escrituras Sagradas, que é a promessa da volta de Cristo. Um tema que atravessa tudo, né? Exatamente. A nossa fonte é o capítulo 17 do livro O Grande Conflito, com o título A Promessa. E o que me chamou a atenção assim de cara foi como ele trata essa esperança, não como algo vago, mas como um fio condutor da história humana. Isso. A gente já começa com uma citação de Jó, de milênios atrás, que diz: "Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." Essa frase tem um peso, uma certeza que a gente vai tentar desvendar hoje. Exato. E o ponto de partida do texto é justamente esse. Essa não é uma ideia que surgiu no final da Bíblia, sabe? Pelo contrário, a fonte argumenta que desde que Adão e Eva, deixaram o Éden, a humanidade fiel vive nessa expectativa. Uma expectativa de um retorno, de uma restauração. É quase um anseio por um final que faça sentido, que faça justiça a toda a jornada. Perfeito. Então, não é só sobre o futuro, é sobre consertar o passado. O texto dá exemplos bem antigos disso, não é? Menciona Enoque. Sim, e essa é uma das passagens mais surpreendentes. Enoque, que é descrito como a 7ª geração desde Adão, ele já tinha essa clareza. O livro cita a declaração dele. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. É impressionante pensar que numa época tão remota, a visão desse clímax da história já era tão nítida. E isso se repete com os profetas, como Isaías. Sim, que não falava apenas de um Messias que viria para sofrer, mas também de um rei que ia transformar desertos em jardins. Essa dualidade, sabe? Sofrimento e glória, sempre esteve presente. E essa esperança parece ganhar ainda mais força no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele parece usar essa promessa como uma ferramenta muito prática para as primeiras comunidades cristãs. Com certeza. Ele a chama de a bendita esperança. E para ele não era uma teologia abstrata, era consolo puro. Nas cartas, ele descreve a cena de forma muito vívida. A trombeta soando, os mortos em Cristo ressuscitando e depois os vivos sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A instrução dele era bem direta, então. Muito. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Num contexto de perseguição brutal, onde a morte era uma realidade diária, essa promessa não era sobre o fim do mundo, era sobre o reencontro. Era a garantia de que a separação não era o fim da história. Exatamente. Certo. Então essa esperança era um conforto, uma força. Mas o livro argumenta que a promessa não ficou só no campo da fé. Ela entra no terreno de sinais concretos, de eventos que poderiam ser vistos. O próprio Cristo teria previsto isso. Exatamente. E é aqui que o capítulo muda de marcha, sabe? Da teologia para a história e a profecia. O texto nos leva para o Monte das Olivas, onde Cristo faz uma previsão muito específica lá em Marcos 13. Qual seria? Ele diz: "Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz." A chave aqui é a expressão "após aquela tribulação." E o que seria aquela tribulação? O livro explica? Explica. E aqui ele mergulha numa interpretação profética bem específica. Ele conecta essa tribulação a um período de 1260 dias proféticos que aparecem em outras partes da Bíblia. E dentro dessa linha de interpretação, usa-se o princípio de dia por ano. Então, esses dias se tornam 1260 anos. Anos de perseguição religiosa. Certo. Que o autor calcula como tendo terminado em 1798. A lógica do texto é que, a partir do fim desse longo período, os sinais no céu preditos por Cristo deveriam começar a aparecer. Entendi. É uma cronologia bem definida. E, segundo o livro, isso aconteceu? Ele aponta para algum evento histórico que se encaixe nisso? Aponta, e de forma bem dramática. Para o sinal do sol se escurecendo, a fonte destaca um evento que ficou conhecido na história da Nova Inglaterra nos Estados Unidos. O dia escuro. Exatamente, o dia escuro de 19 de maio de 1780.
Esse evento ocorreu um pouco antes do fim daquele período de 1260 anos, mas já dentro da janela que o texto considera após a tribulação. E os relatos da época sobre esse dia são impressionantes. Trazem uma dimensão muito real a essa profecia. Descrevem uma escuridão que começou, umas 10 da manhã. E que, ao meio-dia, era tão densa que precisavam de velas acesas dentro de casa para conseguir enxergar. Dá para imaginar o pânico. Exato. E não era uma escuridão de tempestade, com nuvens pesadas e chuva, sabe? O ar estava limpo. Mas a luz do sol simplesmente sumiu. O texto menciona que o fogo das lareiras brilhava como se fosse meia-noite. Mas o mais curioso, talvez, tenha sido o efeito na natureza. Ao comportamento dos animais. Sim, mudou completamente. Pássaros silenciaram, voltaram para os ninhos, as galinhas se recolheram, o gado voltou para os estábulos, a própria ecologia do lugar reagiu como se o dia tivesse acabado de repente. Espera um pouco. Para quem ouve isso hoje com uma mentalidade mais cética, um dia escuro poderia ser explicado por fumaça de um incêndio florestal gigante e uma lua de sangue é um fenômeno conhecido. O livro aborda essas outras explicações? Essa é uma ótima pergunta. Crucial. O autor menciona que, na época, as pessoas buscaram causas naturais e não acharam a explicação satisfatória. A fumaça de incêndios foi uma teoria, sim, mas a forma como a escuridão se dissipou não batia com o comportamento típico da fumaça. Só que, para o autor, o ponto não é só o fenômeno em si, é a sua ocorrência exatamente no tempo e lugar que os estudiosos da profecia esperavam. É a questão do timing. Timing como o fator que dá significado. E a segunda parte da profecia, sobre a lua. Aconteceu na mesma noite. Era quase lua cheia. A noite deveria ser clara. Mas a escuridão persistiu. E quando a lua finalmente apareceu depois da meia-noite, os relatos descrevem que ela tinha uma aparência avermelhada, como sangue. E aí o autor faz a conexão? Imediatamente. Ele conecta esses dois eventos, sol escuro e lua de sangue, à profecia de Joel, escrita mais de 2 milênios antes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Para quem vivia imerso nesses textos, a conexão era óbvia e poderosa. É uma narrativa muito forte. Temos a promessa e agora os sinais históricos que o livro interpreta como seu cumprimento. Mas, em vez de pular direto para o fim, o capítulo faz um desvio interessante. Ele nos convida a olhar para trás, para a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque para o autor, a forma como o mundo recebeu o primeiro advento é a maior lição e o maior alerta sobre o segundo. O texto pinta um quadro, assim, desolador. Um anjo desce à terra na época do nascimento de Cristo e encontra um mundo completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Especialmente as pessoas mais religiosas, né? Exatamente. Os líderes em Jerusalém e os sacerdotes no templo estavam obcecados com seus rituais, com o poder, com o orgulho de serem o povo escolhido. E a ironia é que eles eram os maiores especialistas nas escrituras que previam aquele exato evento. Pois é. E a grande sacada aqui, o que o texto está martelando, é um padrão de cegueira institucional. Não era a falta de informação. O problema era o orgulho, era o foco no ritual. Que os impediu de ver a realidade bem na frente deles. E o livro usa essa história como um espelho, nos forçando a perguntar: quais são os nossos rituais, as nossas certezas, os nossos orgulhos hoje que podem estar nos cegando? É um contraste poderoso, porque a mensagem que a elite religiosa perdeu foi revelada justamente para os que estavam à margem. Sim, a quem foi dada a notícia, a humildes pastores, gente simples, cuidando de ovelhas, e a um grupo de sábios do Oriente. Estrangeiros Estrangeiros de uma terra pagã, que, por estudarem a natureza e as escrituras antigas, notaram um sinal que os especialistas de Jerusalém ignoraram. foram eles que ouviram a música dos anjos e encontraram o Messias. Exato! E a lição que o livro tira disso é brutal. Conhecimento religioso por si só não garante percepção espiritual. Na verdade, pode até atrapalhar. É quase irônico, não é?
As pessoas que mais estudavam as profecias foram as que menos entenderam quando elas se cumpriram. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente pode estar tão focado nos detalhes da nossa especialidade que perde a visão do todo. Perfeitamente. A história vira um espelho para o presente e um alerta para o futuro. A advertência é que a mesma indiferença pode muito bem se repetir agora, no contexto da segunda vinda. Então, com essa lição do passado em mente e os sinais no céu como pano de fundo, como o capítulo propõe que a gente viva hoje, ele não nos deixa só com a informação, certo? Aponta para uma resposta. Não, de forma alguma. Ele se torna extremamente prático. O texto alerta contra uma condição espiritual que predominaria nos últimos dias, citando as palavras de Cristo sobre o perigo de ter o coração sobrecarregado. Sobrecarregado com Libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. O foco é o estado do coração, a condição interna. E a resposta para isso não é mais ritual, imagino. Longe disso. A resposta é um chamado a um arrependimento genuíno, profundo. A fonte cita outro profeta, Joel, que diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. É uma imagem forte essa. Muito. Rasgar as vestes era o sinal exterior, público, de luto. Mas o profeta diz que Deus não está interessado no show, na aparência. Ele quer a transformação interna, a autenticidade. Então a preparação não é sobre fazer as coisas certas, mas sobre ser a pessoa certa por dentro. É isso. E o interessante é que esse preparo pessoal não é só para si mesmo. Ele está ligado à proclamação de uma mensagem final que o livro chama de Evangelho Eterno. O que seria exatamente esse Evangelho Eterno? Basicamente, é a ideia de que a mensagem central de salvação em Cristo precisa ser apresentada ao mundo uma última vez, com um senso de urgência antes do fim. Não é um novo evangelho. É o mesmo de sempre, só que agora emoldurado pela iminência do retorno de Cristo. É um chamado para que as pessoas decidam de que lado estão, sabe? E o livro coloca a responsabilidade de pregar essa mensagem em quem? Em uma grande instituição? E aqui está outra virada interessante. O texto argumenta que essa obra final de advertir o mundo é confiada não necessariamente a uma estrutura de poder, mas a pessoas fiéis. Homens e mulheres comuns que buscam o conhecimento de Deus e valorizam a sabedoria dele acima de qualquer tesouro material ou reconhecimento humano. A responsabilidade é, de certa forma, devolvida ao indivíduo, ecoando a lição dos pastores e dos magos. Exato. Que agiram com base na sua fé pessoal e não por decreto de uma autoridade. Fazendo uma recapitulação da nossa análise, então. A gente partiu de uma promessa antiga que atravessou milênios, nas palavras de Jó e Enoque. Certo. Vimos como essa promessa se conecta a eventos históricos, interpretados como sinais, como o Dia Escuro de 1780, e, o que é crucial, como a história da primeira vinda serve como uma lente para entendermos os perigos da cegueira espiritual. A mensagem central que fica é que a promessa do retorno de Cristo, neste livro, não é um evento futuro para ser aguardado passivamente, como quem espera um trem, sabe? É uma realidade presente. É uma realidade presente que exige atenção, preparo interior e uma vida que reflita os ensinos das Escrituras e não as conveniências do mundo. O paralelo que o texto traça é muito forte. O mundo religioso daquela época, focado em orgulho e tradição, perdeu o evento mais importante da história. O livro sugere que as mesmas armadilhas existem hoje. Sem dúvida. Isso deixa uma reflexão profunda sobre o que realmente significa estar vigilante, estar preparado. Exatamente. E isso nos leva à questão final que o capítulo deixa no ar. Uma provocação para uma reflexão bem pessoal. Se os sinais e as profecias foram dadas para serem compreendidos... E se as pessoas mais religiosas e estudadas da época não os compreenderam? A pergunta que fica é: o que, em nós, hoje, poderia estar nos cegando da mesma forma? É uma pergunta forte. Precisamente. Se a falha deles não foi falta de informação, mas uma questão de coração, orgulho, autossuficiência, amor pela tradição, a questão provocativa que emerge é: quais são as tradições, as certezas inabaláveis e o orgulho que eu defendo hoje?
podem estar me impedindo de ver uma verdade maior? Talvez uma que esteja bem na minha frente. É uma pergunta para uma introspecção profunda.